Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, estão de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa, aquela tradicional quinta-feira, um pouquinho mais cedo hoje, 15 para as 10 da noite aqui em Israel, começando a gente chegando perto do verão, né? Entramos aí no último mês da primavera, e a coisa ficando quente, né, cara? Muito quente por aqui, pelo menos essa semana. Para o final de semana agora, a previsão é de mais que a temperatura aumente ainda mais, a gente possa chegar até um... A gente já traduziu como é que fala xará, João? Nunca sei, né? Chama xará. É uma onda de calor. Uma onda de calor, né? Eu acho que é um mormaço levado ao extremo, vamos dizer assim, né? Quente pra cacete. É gostoso quando o xará quebra também, na verdade, né? Porque a noite fica bem fresquinho, isso é bem gostoso. Mas, enfim, essa é a previsão para o final de semana. E na política e na sociedade a coisa continua esquentando também. Vamos, então, para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões gerais dessa semana. Bom, gente, a primeira notícia, a gente vai passar por ela rapidinho, é a reeleição do Aron Ben David à Histadrut. A Histadrut é a central sindical aqui de Israel, né? A central sindical aí secular, né, se eu não me engano, ela já existe desde antes da criação do Estado, e agora, assim, na grande maioria, quase todo o período, né, esteve aí nas mãos do Partido Trabalhista, e agora o Aron Ben David é reeleito para a central. E aí, João, o que essa reeleição aí pode representar, cara? Representa que a Histadrut vai continuar a mesma coisa, né? E que essa mesma coisa não é muito relevante, né? Não é grande coisa, né? Pois é. Eu vou, rapidinho, um minutinho, só que eu quero explicar para o ouvinte que está escutando a gente. Né? Enfim, a Histadrut, ela é comparável, mas com muitas diferenças, não só... Enfim, eu não estou comparando a maneira como cada um atua, nem a política, mas a importância dela, ela é comparável por exemplo, o que seria a CUT no Brasil, ainda que a CUT tenha perdido muita força. Nos últimos anos, a Histadrut também. Né? Só que a Histadrut, ela ajudou a formar o Estado de Israel. Ela foi uma organização que ela chegou a ser mais forte que o próprio Estado. Né? Tanto assim que quem escutou o podcast do Marquinhos lá, nos Anais da Medina, viu que o governo ele estabeleceu vários embates com a Histadrut, ainda que o governo fosse trabalhista e a Histadrut ligada também ao movimento trabalhista. Porque, enfim, a Histadrut, na verdade, ela é uma cooperativa, ela criou várias cooperativas de trabalhadores, empresas, inclusive, que foram as empresas que construíram o Estado, como a Solelo Bonet, que era a principal empreiteira de Israel, era uma empresa da central sindical, como a Tnuva, que era uma empresa distribuidora de alimentos. Enfim, essas duas hoje são privatizadas e são as maiores do seu ramo até hoje no país. Enfim, entre outras, né? Entre outras várias instituições, a Hevrat Ovdim, a Empresa dos Trabalhadores, enfim, entre várias outras, a Pat-Holim, o Clalit, né? Que é o sistema de saúde Clalit, que é o maior do país, com mais de metade da população que é atendida por eles. Tudo isso era pertencente à Histadrut. Né? Então, sempre foi uma organização muito forte, que tinha muita força frente ao governo, frente aos empresários, frente à sociedade de uma maneira geral. E com a crise que eles tiveram nos anos 80, eles privatizaram praticamente todas as empresas que tinham e, enfim, eles foram perdendo cada vez mais relevância na sociedade israelense de uma maneira geral. Ainda existem 600 mil trabalhadores israelenses filiados à Histadrut, mas eles representam muito mais, hoje em dia, trabalhadores do governo, né, do Estado, diria, e de ONGs. Para o meio privado, a Histadrut tem muito pouca ingerência, e outras centrais sindicais têm mais importância e fazem um trabalho muito mais significativo também. Então, por exemplo, esse sujeito que foi eleito agora, o Aron Ben David, ele é um cara que ele é ligado ao Partido Trabalhista, ainda que ele não seja, enfim, que agora esteja afastado. Ele venceu do Oferini, que foi presidente da Histadrut entre 2010 e 2014, que era um cara muito brigador, okay? Mas pro bom e pro mau sentido, né? Ele brigava pelos trabalhadores, mas também enfim, colecionou muitos inimigos, né? E ele era visto muito como, enfim, ele era considerado por parte da sociedade israelense como uma espécie de mafioso, né? Cara que fazia o que ele tinha, enfim, que tinha ligações meio corruptas com algumas organizações, ainda que não provassem nada. E ele tentou ser presidente de novo, ele era da mesma corrente do Yaron Ben David, eles eram amigos e a campanha ficou um pouco pesada entre os dois, e aí, não sei se eles romperam ou não, mas enfim, o clima ficou meio ruim, o Yaron Ben David ganhou com 78% dos votos. O Yaron Ben David ele é considerado um bom presidente para a Histadrut,
e, de uma maneira geral, pelos filiados, a gente vê pela votação dele, mas ele foi muito criticado por ele ter aceitado o acordo de salário mínimo feito, se não me engano, há 2 anos, que aumentava o salário mínimo para cerca de 5.400 shekel, e ele, enfim, podia ter costurado um acordo muito melhor. Hoje em dia existe uma briga para aumentar o salário mínimo para 40 shekel por hora, que seria um total de 7.000 shekel por mês, mais ou menos 7.200, e a Estadrut não comprou essa briga. Outras organizações, sim. Enfim, então é um cara que pertence ao movimento dos trabalhadores, mas que não está muito atento às demandas dos trabalhadores, aparentemente. Por outro lado, os trabalhadores que pertencem a empresas do governo e a ONGs estão satisfeitos com ele, né? Tanto que ele foi reeleito com 78% dos votos. Enfim, fica esse comentário aí, não sei se o Marquinhos quer falar alguma coisa a mais, mas enfim, só para não deixar passar batida essa eleição agora essa semana. Bom, e a segunda notícia do bloco é ligada aí aos professores, à área de educação, né? Os professores ameaçando entrar em greve. A gente tem continua, na verdade, né? Uma crise que já acontece aí há anos do setor de educação, e nessa semana os professores mais uma vez ameaçando entrar em greve por conta de diversos motivos, né? Questões salariais, questões de condições de trabalho e tudo mais. Eu vi, inclusive, nessa semana uma representante aí de professores comentando que durante o período do corona eles tiveram diminuição das turmas, diminuição dos alunos, né, em turmas. Então ela falou assim, a gente estava vivendo assim no paraíso, né, porque a gente tinha condições de trabalho muito melhores, com turmas menores, né, com mais possibilidades de ter uma relação mais direta com o aluno, de ensinar de uma forma melhor. E depois que acabou o corona, tudo voltou a ser como era antigamente, ou seja, turmas lotadas. E a gente tem aí também uma série de problemas em relação ao número de professores que vem caindo, né? Milhares de professores deixam o sistema educacional todo ano, porque tem muitos professores extremamente qualificados, mas, obviamente, os salários são baixíssimos e as pessoas simplesmente desistem, né? Com cargas horárias altíssimas, condições de trabalho extremamente difíceis e salários baixíssimos. João, essa greve mais uma vez mostra aí que o sistema educacional não é as mil maravilhas, né? Não, ao contrário, a gente está vivendo uma crise pesada aqui, muito pesada, com possibilidade de ter uma falta de professores gritante no país, né? A gente já está tendo, na verdade, há alguns anos, faltam professores no país. O salário inicial de professor em Israel é de mais ou menos 6.000 shekel por mês, que é um salário muito baixo para o país, que, enfim, seria mais ou menos $1.700, e o ouvinte do Brasil falando, pô, mas é muito maior que no Brasil e tal, seria um bom salário, mas para o custo de vida aqui em Israel não é. Para um professor que tem família, não dá para sustentar, não dá para fechar o mês com isso, a menos que tenha um cônjuge ou uma cônjuge que trabalha no high-tech e possa ganhar um salário alto, porque é um salário muito, muito baixo. Para uma pessoa adulta que tem que pagar aluguel, que tem que pagar jardim de infância para os filhos, enfim. E é um salário que não chega a ter muito alto depois de 10 anos de trabalho. Você pode ganhar 10.000 shekel por mês, que, para vocês terem uma noção, o salário médio em Israel é de 12.000 shekel por mês, 12.500. Então, depois de 10 anos de trabalho, o professor ganha menos que o salário médio do país. Okay? E o que os professores estão pedindo é para que o salário inicial deles seja 10.000 shekel. Okay? Enfim, o Ministério da Educação não está se envolvendo nessa luta, o que é lamentável, e o Ministério das Finanças, eles estão sinalizando com um salário inicial de entre 7.500 e 8.000 shekel inicial para os professores. E a Yafa Ben David, que não é parente do Aron Ben David, pelo menos até onde eu sei, né, que é o presidente novo da Estadrut, ela é a presidente do Sindicato dos Professores, e eu diria que ela é mais importante que o presidente da Estadrut, mas enfim, pelo que ela representa, pela luta política que ela vem fazendo há muito tempo e tal, ela está pressionando muito o governo e ela está dizendo que, enfim, ela está ameaçando de greve. Está falando, se vocês não mudarem essa situação, a gente vai fazer greve. E aí, o nosso salário não aumenta tem 4 anos, ele está muito abaixo do que deveria ser, e ela já entrou na justiça com a possibilidade de fazer greve, está ameaçando uma greve e o governo vai ter que tomar alguma atitude. Okay? Agora, a verdade é que, enfim, o governo que não valoriza nada os profissionais de educação, Tel Aviv é a cidade que tem mais perigo de ter falta de professores hoje no país. Enfim, e ela está com real falta, se não me engano, tem uma pesquisa que saiu há pouco tempo que já são entre 25% e 30% dos professores da rede de ensino de Tel Aviv são substitutos, ou seja, qualquer pessoa que se inscreve
que tem algum título, que não precisa nem ser um título de universitário, pode ser um título técnico enfim, de graduação, né, de 2 anos, depois do ensino médio. Já pode se inscrever como professor substituto. Você não precisa provar nada, simplesmente você pode, para o ensino básico isso, né? Para o ensino médio não é assim. Você pode simplesmente se inscrever e você recebe turmas o tempo inteiro e por um salário maior do que recebem os professores, né? Por um salário de entre 55 e 60 cheques a hora. É verdade, você não pode viver de ser professor substituto, você pode trabalhar no máximo, acho que 3 vezes por semana. Mas, enfim, essa é a situação que a gente está vivendo. E se o Estado não fizer alguma coisa, não melhorar as condições de trabalho dos professores, que já tem uma tarefa muito difícil, que aí, principalmente depois da corona, quando os pais começaram a participar das aulas em casa dos filhos, e a opinar, e a ficar classificando professores pelas aulas em Zoom que eles davam, que nem eram preparados para isso, mas enfim. É uma vida difícil, tem que lidar com um número muito alto de alunos por sala de aula, você tem que, enfim, lidar com pais, nem todos, obviamente, uma minoria, mas bastam 2, 3 para te infernizar a vida de pais grosseiros e problemáticos. Você tem muito trabalho para fazer em casa, tem que preparar prova, corrigir prova, enfim, lidar com alunos que não têm interesse no estilo de educação formal do país atualmente, que estão totalmente ligados à tecnologia e a educação ainda não acompanha isso. Tudo isso junto, e aí, para um salário de porcaria, está tendo uma evasão impressionante de professores, principalmente da área de física, da área de exatas, matemática, indo para alta tecnologia. Sempre teve falta de professores de física, de matemática e de inglês no país. E agora ela está maior ainda, e os outros professores também estão deixando a docência para tentar ganhar dinheiro em outro lugar. Enfim, e essa é a situação que a gente está tendo que lidar com ela. E o governo parece que vive em outro mundo. E começou uma campanha da sociedade civil agora para apoiar a luta dos professores. E isso pode ser que mude um pouco essa situação. Quando a sociedade se junta, pode ser que isso gere algum resultado mais positivo, pelo menos. Eu não confio na gestão Lieberman para tratar os professores da maneira como eles merecem. Mas eu confio que a sociedade civil pode melhorar a situação dos professores. Pois é, não dá para confiar na gestão Lieberman, né, para tratar a questão dos professores bem, como também não dá para também não dá para confiar na gestão Bennett como um todo, né, que tem uma política aí de fazer com que a boa parcela, ou vamos dizer assim, a maioria até, inclusive, da população israelense comece a trabalhar na área de alta tecnologia, né? Inclusive comentamos isso aí no episódio passado, né, com a nossa convidada especial Renata, que falou da mudança aí da prova das Bagruyot, né, da questão na área das ciências humanas, enfim, é uma inclinação total, né, para a questão da tecnologia, da questão das exatas, e por outro lado a gente tem essa evasão de professores nessas áreas, enfim, mostra aí que a educação está sendo mal gerida, e não só mal gerida, sendo mal pensada, né? O futuro ele está sendo negligenciado mais uma vez. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que ainda é ligada à área de educação, mas no caso à educação universitária, porque essa semana houve uma manifestação na Universidade Ben Gurion, que fica na cidade de Beersheba, gerando aí gerou uma polêmica muito grande, que foi a manifestação de alunos árabes. Nessa universidade tem um número de alunos árabes muito grande, né, até porque fica no Negev, né, que no deserto, no sul do país, e tem uma população árabe, né, muito grande, e houve manifestações com bandeiras da Palestina que foram autorizadas, inclusive, pela presidência da universidade, e agora o presidente vem sofrendo aí ameaças, né, ainda não foram ameaças de morte, eu estava ouvindo isso no rádio, inclusive agora, que não foram ameaças de morte direta, e por isso a polícia não está se metendo, mas ele vem sofrendo ameaças por conta de ter permitido que bandeiras da Palestina tenham sido usadas dentro da universidade. Democrático, hein, João? Bem democrático, né, cara? Pois é, e outra coisa que assusta é que a ministra da Educação, Yifat Shasha Bitton, ela não deu uma palavra em defesa do presidente da universidade. Uma palavra. Ela está em silêncio total. E ela está sendo muito pressionada agora pelos outros presidentes das outras universidades para que o defendam. O que ele fez foi permitir a liberdade de expressão na universidade, uma manifestação, enfim, que é contra o que pensa a maioria, mas assim funciona a democracia, né? E o cara está ameaçado de morte, olha só, porque permitiu a manifestação política. Enfim, não foi nem ele que fez a manifestação, ele só permitiu. Negócio absurdo, enfim.
Espero que a ministra da Educação abra a boca um pouco, pelo menos ainda que tardiamente, para sair em defesa dele, porque senão ela vai ser cúmplice de qualquer coisa que venha acontecer. Porque, enfim, a tarefa dela é colocar, enfim, colocar dizer para as pessoas que o que ele fez não tá errado, né? E que ela respalda. Só interessante nessa questão também dela não fazer nenhuma, da ministra, né, não fazer nenhum comentário a respeito, até porque ela principalmente é contra, né, a presença de bandeiras palestinas aí na universidade, né? E lembrando também que por que a gente vê toda essa confusão sempre que tem uma bandeira palestina hasteada, né? A gente viu isso no enterro, né, da jornalista Buarque, né? Teoricamente a polícia desceu o cacete na galera para retirar as bandeiras da Palestina. Tem corrido pelas redes sociais, pelo Twitter, principalmente, colonos, né, entrando em cidades palestinas, em vilarejos palestinos, e arrancando bandeiras palestinas dos postes. Ou seja, sempre que em manifestações há bandeiras palestinas, a polícia ela tenta retirar, né? Inclusive, no dia em que a jornalista foi morta, em Jenin, na porta da casa dela foi colocada uma bandeira da Palestina e um policial foi lá e retirou, porque, de acordo com a legislação israelense, é meio que proibido você colocar a bandeira da Palestina. Não diretamente, mas é que bandeira da Palestina é tido como um ato de você criar um distúrbio social, né? Você criar confusão. E aí o papel da polícia é você evitar confusão, então você vai lá e retira a bandeira da Palestina. Além do mais, tem toda a questão, né, de que Israel tenta a política, né, de a opinião da identidade palestina. Então, a bandeira palestina ela acaba sendo, vamos dizer assim, um insulto. Né? Então, acredito que a Chacha Piton, né, principalmente sendo do partido que ela é, Guidon Sar, que apoia a colonização da Cisânia, ela também seja a favor aí de bandeiras palestinas nas universidades, e por isso que ela também seja a boca. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política israelense essa semana. Bom, gente, comentamos aí na semana passada que a deputada do Meretz, né, Hilwani Zoabi, ela tinha deixado a coalizão, ela tinha anunciado que ia deixar a coalizão, né, e aí houve aquela confusão geral, né, porque a coalizão passaria a ter 59 membros, né, ou seja, minoria. Atualmente a coalizão tem 60, o que é aquele empate técnico, e houve aquela correria toda para trazê-la de volta para a coalizão, e isso aconteceu. Né? Os dirigentes do Meretz foram até a casa dela no norte, né, na Galileia, para conversar com ela. Depois ela teve uma reunião com o Lapid, que é o primeiro-ministro, né, substituto, aí, que vai entrar em segundo na rotação, né, caso o governo chegue, né, até que a rotação aconteça. E ela fez uma reunião com o Lapid e anunciou que permaneceria na coalizão, porque ela entendia que era melhor esse governo do que um governo encabeçado pelo Netanyahu e com o Ben-Gvir, né, o deputado Itamar Ben-Gvir, como ministro da Segurança Pública. Mas o que aconteceu também é que ela conseguiu aí angariar alguns fundos, né, para a sociedade árabe na região onde ela mora, conseguiu aí fundos para um hospital, né, na região de Nazaré, e volta aí a fazer parte da coalizão. João, a gente vai comentar de um outro deputado, né, que também está ameaçando aí sair da coalizão, mas até o momento a coalizão continua, o governo continua na corda bamba, se equilibrando, né, cara? Pois é, enfim, eu vou embalar no próximo, que é o Michael Biton também. Mas, enfim, eu escrevi um fio no Twitter sobre a Reinal Zoabi, chamada Volta dos que não foram, né? Porque ela não chegou a votar nenhuma vez contra a coalizão. Ela anunciou que ia sair, disse que não tinha mais volta e de repente, no próprio domingo, ela já está de volta. Enfim, as alegações dela foram basicamente sobre como o Estado de Israel está tratando a questão palestina, né, a população palestina. Mas quem teve presente na reunião que ela teve com o Yair Lapid e com os prefeitos das cidades árabes, disseram que esses assuntos não foram comentados. Okay? Enfim, e os prefeitos, né, entre eles, por exemplo, o prefeito de Kfar Qassam, que é uma cidade árabe bastante hostil a Israel, de certa maneira, que fica aqui perto de onde eu moro, ele disse o seguinte, olha, a gente fez com que ela entendesse de que a gente tem o que ganhar com ela no governo e a gente não tem nada a ganhar se a gente passar por outras eleições. Que esse governo não é bom,
mas é o melhor que pode ter. E, enfim, e ela rapidinho voltou atrás, né? Deram para ela alguma coisinha e ela voltou atrás. E nem foi tanta coisa que ela ganhou, nem foi, porque basicamente o hospital em Nazaré já estava nos planos do Ministério da Saúde há um tempo. Já estavam para decidir qual era a ordem da fila dele, precisa ter antecipado um pouco isso. Mas o que aconteceu foi o seguinte, como a gente comentou a semana passada, porque eu falei, pode até ser que ela volte para a coalizão, mas essa ameaça dela, que vai fazer acender a luz amarela, e muita gente que, se a coalizão cai, e eles não são as pessoas que aproveitam essa oportunidade de deixar a coalizão, enfim, eles vão acabar sem nada, né? Por exemplo, o Nir Orbach, do partido Yamina, que se a coalizão cai e ele está ali dentro, ele continua na coalizão, o que acontece? Tipo, ele não vai poder ter aceitar nenhuma proposta do Likud para se dar bem depois, enfim, e vai morrer abraçado com a coalizão com a qual ele não concorda, né? Ou com a qual ele não está satisfeito. E qualquer deputado vai começar a falar, porra, se esse é o caminho para conseguir o que eu quero, para conseguir protagonismo, então eu vou começar a ameaçar a coalizão também. Então, o Michael Bitton, do Partido Azul e Branco, que é o presidente da Comissão de Agricultura da Knesset, ele disse que ele não ia levantar nenhum debate na Comissão de Agricultura e que ia votar contra a coalizão em todas as votações, exceto em votos de desconfiança e votos de dissolução da Knesset, né? Enfim, por que ele quer isso? Porque ele falou que estava muito insatisfeito com a reforma da agricultura, da maneira como as coisas estavam sendo feitas e com outra questão mais que eu já nem me lembro qual é. Enfim, em todos os partidos isso está acontecendo, basicamente. Tem sempre algum insatisfeito aí que está fazendo ameaças, com exceção de 2 partidos, que são o Partido Trabalhista, que é o partido mais democrático da coalizão, né? Que elegeu primárias internas enfim, e os deputados poderiam estar buscando aí votos para as próximas primárias, já que eles sabem que participam do Partido Democrático, mas ao contrário, eles respeitaram a vontade do eleitor, né? Que é estar nesse governo. E o outro partido que não tem também ninguém que é rebelde é o Yesh Atid, o partido do Yair Lapid, que é o contrário, um partido que tem uma organização nem um pouco democrática internamente, né? O Chaim Levinson, jornalista, chamou de Coreia do Norte partidária aqui em Israel, né? E, enfim, o Yesh Atid também não tem rebelde. Eu acho que o Lapid consegue controlar o partido muito bem. Ele não sei até quando, mas, enfim, ele praticamente acaba com a possibilidade de carreira política de quem abandonar o partido, né? Enfim, fora esses 2 partidos, todos os outros já tiveram seus rebeldes, né? O Ali Taha Duran e um que faleceu há pouco tempo, cujo nome eu não me lembro também, chegou a votar inclusive contra o governo, não votou contra, ele se absteve lá na votação no início. O Yamina, não precisa nem falar, tem 2 desertores, o Meretz teve Erinal Zoabi, agora o Michael Bitton do Azul e Branco, o Israel Beiteiro do Lieberman teve o Eli Avidar, que também está deslocado do partido e vota do jeito que ele quer. Enfim, essa é a bagunça que a gente está inserido, né? E, enfim, olha, esse governo ele não vai durar muito tempo, hein? A gente não sabe até quando ele vai durar. Agora, enfim, ele está cada vez pior e a população começou a perder a paciência para esse governo já, né? Os próprios apoiadores do governo já estão começando a perder a paciência, né? E alguns eleitores também estão muito descontentes com alguns partidos especificamente. E essa da Ariane Zoabi, ela colocou o Meretz abaixo da cláusula de barreira na última pesquisa feita. O Meretz teve 2,5% dos votos, quando o mínimo para ultrapassar a cláusula tem que ser 3,25%. Né? Ou seja, o Meretz enfim, o escândalo foi antes dela voltar para o governo. Foi uma pesquisa apresentada na última sexta-feira, feita e apresentada na última sexta-feira. Mas, enfim, esses partidos perdem credibilidade. Agora, por outro lado, mesmo com o Meretz não passando a cláusula de barreira, nessa pesquisa, o bloco do Netanyahu não tinha maioria para formar o governo. Então, enfim, a gente não sabe se eleições realmente vão dar para o Netanyahu alguma possibilidade de melhoria nessa situação, né? Mas é um governo com cada vez menos credibilidade, com cada vez menos razão de existir, que está começando a se preparar para eleições que vão vir mais cedo ou mais tarde, né? Eu diria que no mais tardar, até o meio do ano que vem, a gente vai ter eleições, e isso é no mais tardar, sim, sendo otimista para quem apoia o governo. Não é o meu caso exatamente, mas, enfim, uma perspectiva otimista dentro dos apoiadores do governo até o meio do ano que vem. Eu diria que antes, lá para fevereiro, março, a gente vai ter eleições. Eu acho que a outra, você comentou, né, da questão do Michael Bitton, uma outra insatisfação dele era sobre a discussão, os debates, né, que determinados setores do governo têm tido aí com a lista unificada, né,
que apoiam o governo, inclusive. Não apoiam, né? Mas eles estão dando uma certa guarita aí para o governo não cair em algumas votações. E esse foi acho que foi o ponto aí que ele da insatisfação dele, né? Para sair aí falar que não vota mais com o governo, a não ser que seja pela queda. Bom, vamos então à nossa próxima notícia, que é sobre o conflito que tem tido aí, a discussão pública, né, aberta entre a ministra Tamar Zander, do Meretz, e a ministra Ayelet Shaked, do Yemina, sobre vamos dizer, não vou dizer nem assentamento, né, vamos dizer assim, o outpost, né, o posto avançado de Homesh, comentamos deles em alguns episódios, que, enfim, tem gerado muita polêmica. Só fazendo aí uma recapitulação, essa região, né, esse Homesh, né, tinha sido um assentamento criado na década de 80 em terras privadas palestinas, e desde então começou uma série de discussões e processos judiciais para que o assentamento fosse destruído. Quando o Ariel Sharon, lá no início do século, né, 2005, ele aprovou, né, a retirada de alguns assentamentos do norte da Cisjordânia e da faixa de Gaza também. Inclusive, e aí entrou esse assentamento de Homesh, ele foi esvaziado, e ficou somente um edifício, né, uma construção onde foi criada uma yeshivá, que até hoje não é que ela esteja em funcionamento, mas, enfim, é uma questão muito complexa, e a justiça, né, tem uma lei que define que aquele edifício, aquele prédio ali também seja destruído, só que desde 2005 isso, só que até agora nada foi feito. A pressão aumenta, né? A gente comentou, inclusive, que acho que tem uns 4 episódios, foi durante o período de Yom Ha'atzmaut, né, o Dia da Independência, que houve uma passeata, né, dos setores da direita radical até Homesh, né, para dar apoio ali à localidade, ao assentamento. E agora, esse sábado, né, vai ter uma manifestação de movimentos sociais da esquerda e de direitos humanos, inclusive falando que vão levar um trator para que seja derrubado esse prédio, já que o exército israelense e os sucessivos governos israelenses não cumprem a lei e não derrubam a yeshivá que ainda está de pé até ali. João, a discussão entre as duas ministras aí vamos dizer, está pegando fogo, e talvez isso será que um elemento aí para a queda do governo. O que você acha, cara? Bom, eu não acho que o governo vai cair por causa disso, não. Eu acho que o governo, esse seria mais um elemento, mas, enfim, é um debate que deveria estar já combinado ali internamente, né? Tipo, a Tamar Zander está dizendo que é contra que o governo que ela é contra qualquer expansão de qualquer construção de novos assentamentos e principalmente nesses que são construídos em lugares problemáticos, e que espera que o ministro da Defesa cumpra com a função dele, que cumpra com a lei e não permita que esse assentamento seja construído, enquanto a Ayelet Shaked diz que o governo vai fazer de tudo para que o assentamento não seja evacuado e que ele prospere, né? Enfim, e essa era uma questão que, a princípio, estava estabelecido no acordo de coalizão, que era que não iam construir novos assentamentos, né? Mas que assentamentos já construídos poderiam ter expansão assegurada em caso de necessidade. E enfim, eu acho que nesse sentido, quem está descumprindo com o acordo é a Ayelet Shaked e o Yamina, que estão comprando uma briga enfim, estão descumprindo com o acordo que estava feito, comprando uma briga à toa. Para mostrar para os eleitores alguma coisa, enfim, deveriam estar quietos, esperando. Se querem, depois botam a culpa no Gantz por ter feito o que fez, mas ficar forçando a barra para que eu não estou nem entrando na questão se o assentamento é correto ou não. É óbvio que não é. Mas eu estou dizendo que, de acordo com o próprio acordo de coalizão, não era para construir, não era para construir esse assentamento, não era para permitir que o assentamento ilegal seja legalizado. Enfim, para dar uma carteirada nisso. Então, é uma atitude ridícula, né, da Ayelet Shaked, de alguns membros do governo, mas que já perceberam que não existe acordo nenhum. Eles fazem o que querem, dizem o que querem, e fica por isso mesmo. Então, eles estão forçando a barra para tentar ter algum ganho. Essa é a situação. E, enfim, alguém levantou essa bola, um podcast que eu escuto, né?
sobre política aqui em Israel, em hebraico, que a Arinai Zoabi talvez ela tenha entendido que se ela sair do governo e o primeiro-ministro interino passa a ser o Bennett, que é o governo cai, o Bennett passa a ser o primeiro-ministro interino, sem coalizão, ele vai fazer o governo mais de direita possível, porque ele já não vai mais depender da coalizão, enfim, ele vai ter que esperar eleições para sair do cargo, e o tempo que ele vai ter entre o momento que ele assumir as eleições, ele vai fazer o governo mais de direita possível. Então não vale a pena. Não vale a pena você ter o Bennett nessa situação. O Bennett tem que ter controlado ali. Se você tem ele como primeiro-ministro sem controle, ele a Elliot Shakir do Nir Orbach vão fazer o que eles quiserem. Capaz até de declararem a anexação da Cisjordânia. Então, é perigoso que eles podem fazer. Eles não estão muito dispostos a nem obedecer as... Não o Bennett. O Bennett está obedecendo direitinho o acordo de coalizão, mas os correligionários dele não. Né? E esse é o perigo. Pois é, vai ser interessante acompanhar o que vai acontecer aí nesse sábado com essa passeata, manifestação, né, até Homs com esses movimentos aí de direitos humanos, para ver o que vai acontecer. Até porque também houve depoimentos do Lapid, do Gantz, obviamente da Tamar Zander, dizendo que tem que destruir, que não dá mais para eles continuarem ali, né? Até porque os palestinos que tentam chegar nas terras deles são impedidos pelos colonos, são apedrejados pelos colonos, são agredidos pelos colonos, e fica sempre, né, por aí, né? Nada acontece. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, ainda aí na área da política, que é sobre a lei, né, que dá uma bolsa de estudos para uma parcela dos soldados, vamos dizer assim, né? São os chamados Lohamim, né? São os soldados combatentes. A gente tem vários cargos no exército, né? E parte deles são soldados que ficam ali na linha de frente, e esses soldados, foi aprovado então essa semana uma lei para que eles recebam uma bolsa de estudos, né, para a universidade depois que eles terminam o seu período aí de quase 3 anos de serviço militar. Comentamos na semana passada que o Likud não queria aprovar essa lei, não queria votar, né, a favor dessa lei, porque obviamente era uma lei que é uma lei muito, vamos dizer, popular, né, porque o exército, né, acaba sendo uma coisa sagrada aqui em Israel, então uma lei que dá um benefício desse para os soldados, né, uma lei muito bem vista pela sociedade, para os ex-soldados, no caso, né, é uma lei muito bem vista pela sociedade. O Likud não queria dar esse ponto para o governo não tinha maioria para aprovar essa lei, dependia, no caso do Likud, para que essa lei fosse aprovada, e aí muita confusão aconteceu. Primeiro teve como chama? Vazou, né, um áudio de uma reunião do Likud, da deputada Miri Regev, né, que é de um baixo nível absurdo, né, falando que que o objetivo deles era basicamente assim, né, para que o objetivo deles era derrubar o governo, então ela não teria nenhuma dor de barriga, no caso, se tivesse que votar contra soldados, contra mulheres estupradas, contra deficientes físicos, porque, no caso, o objetivo maior era derrubar o governo. Né? Isso aí foi vazado, que gerou um mal-estar absurdo. Ela se recusou, inclusive, a pedir desculpa, falou que quem tinha que pedir desculpa era a pessoa que vazou o que ela falou, e não ela, né, por ter falado isso. E depois o Likud falou que não tinha como votar a favor dessa lei. Acabou que chegaram a um acordo. A lei previa que os soldados receberiam 2/3, né, do valor, né, da universidade como bolsa de estudo, né, cerca de 67%. E aí chegou-se a um acordo aí que foi chamado o acordo que o Netanyahu apresentou, que subiria de 2/3 para 3/4, né? Ou seja, 75% do valor da universidade agora vai ser pago pelo governo, né, para esses soldados combatentes depois que eles terminarem o seu período do serviço militar. João, o Likud votou, cara? Não votou. O Likud não votou. Não votou. Por que eles não votaram? Pois é, eles não votaram. Enfim, a gente tinha comentado na semana passada, né, que essa foi uma armadilha que o governo aprontou para a coalizão. Tem analistas que acham que não foi armadilha, que o governo nem tinha ideia de que isso podia ser problemático para o Likud, só foram se ligar quando viram que o Likud estava planejando votar contra e tinham eleitores caindo em cima do partido. Hein? E aí começava um discurso, vários discursos, tudo que é lado, né, sendo divulgados na imprensa.
Uns diziam, não, a gente não vai... Uns disseram, eu não vou obedecer a direitos de Likud, eu vou votar a favor dos soldados. Outros disseram, a gente não vai votar nessa porque a gente quer 100% de bolsa, então vamos propor 100%, vamos ver o que o governo vai votar. Foi a estratégia final do Netanyahu quando ele percebeu que estava ficando feio para ele. E alguns disseram, não, tem que votar contra mesmo, porque o mais importante é derrubar o governo. Enfim, o Likud não estava conseguindo ter unidade nisso, porque realmente essa proposta de lei colocou o partido numa situação complicada, porque ou eles votam contra o projeto para impedir o governo de ter um ganho, ou mas acabam votando contra os soldados, né? Ou eles votam a favor e ajudam o governo a ter um ganho. Enfim, até porque parte do governo não ia votar a favor, como por exemplo o Uram. Então eles precisavam do apoio do Likud, né, nessa votação. Os partidos ortodoxos e o Partido Sionista Religioso iam votar contra, e aí estavam pressionando o Netanyahu para votar contra. Eles começaram um debate imenso, o Netanyahu veio com esse papinho, bota 100%, e lá, aí ficou ele e o Bennett um acusando o outro. Enfim, eleitores do Likud começaram a descer pau no Likud, até que o negócio foi à votação, e aí a lista unificada mandou o seguinte, então beleza, eu quero acoplar isso aí, voto de desconfiança no governo. Ou seja, se a votação não passar, a oposição vai ter o direito de formar um governo, de tentar formar um governo. Os deputados do Likud saíram do plenário para não votar. E o governo passou praticamente a proposta de goleada, okay? E puderam rir da cara do Likud, que sempre estiveram de votar numa lei que era a favor dos soldados, mas nem votaram contra, né? Porque o menos feio para eles era sair dali e fazer de conta que não tinha votação, porque senão eles vão ter que votar, se eles votassem contra isso, eles podiam bloquear o aumento dos soldados, ou pelo menos fazer esse papel de feio, se votassem a favor e eu votar contra o voto de desconfiança, e aí a lista unificada deu esse presente aí pro governo, que foi o Likud sair dali e eles passarem a votação muito fácil. Mas, enfim, vale lembrar que a lista unificada está na oposição, né? Foi um caso interessante e um aprendizado para o governo. Se quiserem constranger o Likud, é só jogar com leis que favorecem os soldados. Soldados, famílias enlutadas, né? E se eles fizerem leis que favorecem esse grupo de pessoas, eles vão colocar sempre o Likud em saia justa. Porque, enfim, eles vão ter que votar contra os próprios ideais deles ou vão ter que votar junto com o governo. Né? Agora, isso é uma coisa muito, muito bizarra, né? Porque, em geral, a oposição, ela, muitas vezes, ela vota junto com o governo em propostas de lei. Né? Você faz uma oposição programática, okay? Tenta derrubar o governo, porque o parlamentarismo assim funciona, mas você, às vezes, faz uma oposição programática, e quando você tem que votar junto do governo, você vota. Tem projetos de lei que são apresentados por pessoas da oposição e da coalizão juntos, né? Só que o Likud, eles estão tentando fazer vida difícil para o governo, e eles não estão fazendo nenhuma oposição programática e não estão sendo nem um pouco pragmáticos. Tudo que o governo apresenta, eles votam contra. Né? E isso tem, enfim, eles estão apostando nessa estratégia porque o governo é fraco, mas isso tem um preço. E eles estão começando a pagar esse preço. Pois é, o Likud ficou aí no meio dessa saia justa, né? E não ficou bonito, até porque essas declarações aí da Miri Regev também pegaram bem pesado. E a última notícia desse bloco é sobre uma célula terrorista que foi descoberta aí pelo Shabak, né, pelo Serviço de Segurança Interno aqui de Israel, em Jerusalém Oriental, que tinha como um dos objetivos matar o deputado Itamar Ben-Gvir, né, o fascista carranista. Ele aparentemente estava ali na linha de frente, né, como o primeiro alvo dessa célula, que obviamente, né, o Itamar Ben-Gvir aproveitou a cena para se fazer de culpado, para se fazer de coitado, né, fazer ali aquele papel de coitadinho, independente de ser um cara que incita constantemente contra a população árabe de Israel, e não só de Israel, dos territórios ocupados, enfim, com a população palestina de uma forma geral, um dos maiores incitadores, lembrando que na guerra no ano passado, há quase um ano, né, quando o país entrou num clima de emergência muito grande, uma tensão muito grande por conta de diversos embates entre judeus e árabes, né, em diversas cidades,
O Ben-Gvir o chefe de polícia falou que o Ben-Gvir era o principal incitador, né? Inclusive chamando aí, se eu não me engano, chegou a chamá-lo de terrorista, falando que ele era o principal ali incitador de toda essa confusão. Se fez coitado agora, né, cara? Pois é, o negócio é que deram para ele armas para pro discurso dele, né? Chamando os árabes de bárbaros e isso e aquilo, e tem um plano para ele ser assassinado, porque dessa vez a própria polícia desmembrou essa gangue que estava planejando aparentemente assassinar o Ben-Gvir, né? O que eles fizeram? Eles entraram em contato com um habitante de Hebron. O Ben-Gvir, ele mora ali, né? Eu não tenho certeza se é em Hebron ou se é em Kiryat Arba, que é Acho que ele mora em Hebron. Pois é, ele morava em Kiryat Arba com certeza. Talvez ele tenha mudado para Hebron. Hebron moram 600 judeus. Então, ele entraram em contato com 600 judeus entre uma população de 250 mil palestinos. 25 mil. 25 mil? Não, Hebron tem 250 mil habitantes. Não, 25 mil é na área judaica de... Não, porque é dividido, né? Tem a área judaica de Hebron, quer dizer, a área israelense de Hebron, vamos dizer assim, né? A área israelense tem 25 mil palestinos e 600 judeus. 600 judeus, isso. Que é 10% da população da cidade em geral. Pois é, e essa gangue pediu para um habitante específico de Hebron passar para eles informações sobre os momentos que o Ben-Gvir sai a pé, não de carro, né? Porque aparentemente ele tem carro blindado, tem seguranças particulares, então quando ele sai a pé, para que pudessem fazer a execução dele. E aí, enfim, tentativa de assassinato é um problema, realmente. Ele ia ser vítima de um ato bárbaro, ok? Um ato bárbaro do qual ele já foi entusiasta muitas vezes, né? O Ben-Gvir, por exemplo, ele, quando era jovem ainda, ele quebrou o símbolo da Mercedes do Rabin, okay? E deu entrevista dizendo, do mesmo jeito que a gente pegou a Mercedes dele, a gente vai chegar nele também. Okay? Uma clara ameaça de morte ali, um pouco antes do Rabin ser morto. Né? Enfim, e ele não esconde nem um pouco as intenções dele, que não são mais nobres do que a dessa gangue. A questão é que agora ele virou vítima, né? E isso realmente passa a ser um problema para a polícia, ok? E para a gente aturar o Ben-Gvir agora se colocando como vítima. O Ben-Gvir agora vai ganhar segurança reforçada por causa dessa ação. E vale lembrar também que o Rabino Meir Kahan, né, que é o mentor espiritual dele, ainda que ele hoje negue ser carranista, né, ele foi assassinado nos Estados Unidos por um militante, enfim, do nacionalismo palestino. Então, existe precedente no caso desses, né? Os palestinos não costumam dar muito mole para gente que nem o Ben-Gvir, com o discurso dele. Enfim, então estamos aí nessa situação bastante problemática, bastante delicada. Essa situação dá também dá muita moral para o Ben-Gvir, coloca ele numa situação de vítima e dá moral para o discurso dele, né? Porque os atos de barbárie, de assassinato de uma pessoa, elas acabam reforçando o discurso de gente que nem o Ben-Gvir. Então, é uma pena que seja dessa maneira. Dá para afastar o Ben-Gvir da política de outras maneiras. E agora o que eles estão fazendo é só colocar ele dar mais força ainda para ele, que, diga-se de passagem, o partido dele está crescendo entre 50% e 70% nas pesquisas que a gente tem visto. Pois é, né? E sem sombra de dúvida, como a Zoabi falou, né? Que ela não gostaria de que o Ben-Gvir fosse ministro do interior. Sem sombra de dúvida, num próximo governo, caso, né, o Netanyahu, em umas próximas eleições, caso o Netanyahu volte a montar o governo, o Ben-Gvir vai ter um papel aí de fundamental importância, principalmente com esse aumento, né, do partido, e possivelmente vai assumir um ministério que não vai ser fácil. O país vai ficar realmente nas mãos de um piromaníaco psicopata. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa dessa semana. Bom, e a primeira notícia do bloco é sobre o assassinato de um coronel da Guarda Revolucionária do Irã, o Hassan Sayyad Khodoayari, espero ter citado o nome dele corretamente, foi morto essa semana no centro de Teherã, à luz do dia, e a tiros. Um assassinato nem um tanto os últimos atentados, né, que foram contra militares iranianos, né, não foram audaciosos, né, vamos dizer assim, de uma forma ou de outra fica cada vez mais distante da acordo nuclear iraniana, cara. Pois ainda mais se a gente considerar que
Se a gente considerar ainda mais que essa semana os Estados Unidos se negou a retirar a Guarda Revolucionária Iraniana da lista de organizações terroristas, né? E isso afastou o acordo nuclear, enfim, de se tornar prática. E Israel, por um lado, né, publicamente você tem essas comemorações, mas na prática o governo está muito preocupado com isso, né? Pelo que a gente tem visto de apurações de repórteres especializados, né? Porque o acordo nuclear, lamentavelmente, é a melhor possibilidade, lamentavelmente eu digo, porque ele aparentemente não é a melhor possibilidade de todas, mas aparentemente é a melhor possibilidade que Israel também tem. Ele poderia ser melhor, mas não tem nada melhor que ele na mesa agora para pegar. A isso eu me refiro. Enfim, esse caso, só que eu acho curioso é que a imprensa norte-americana divulgou que Israel comunicou aos Estados Unidos sobre esse assassinato, que foi Israel que fez. Israel foi lá e cobrou, né, do New York Times quem disse isso, porque a gente nunca disse isso para ninguém, né? Então Israel está tentando negar participação nessa execução. O que é estranho, porque em geral Israel não nega nem confirma e não se mete no que a imprensa divulga, né? E hoje, curiosamente ou não, morreu outro membro do alto escalão da Guarda Revolucionária, mas aparentemente num acidente caseiro. Agora, será realmente que foi um acidente caseiro? A gente não sabe ainda. Pois é, né? As pessoas vão sumindo assim e as dúvidas vão ficando no ar. Bom, a próxima notícia do bloco é sobre o Dia de Jerusalém, né? Inclusive, fica aí um pedido de desculpa, uma errata, né? No último episódio, eu lembro que eu falei que o Dia de Jerusalém era no domingo passado, né? Ou seja, quase uma semana atrás. Os ouvintes vão estar ouvindo, vai ser no sábado, né? E eu me enganei, o Dia de Jerusalém é nesse próximo domingo. É o dia em que é comemorado, vamos dizer assim, a reunificação da cidade, quando o Israel, na Guerra dos 6 Dias, há 55 anos atrás, ocupou a parte, né, oriental da cidade de Jerusalém, né, que era a Jerusalém jordaniana, que inclui a Cidade Velha, né? Então, o Dia de Jerusalém acontece, tem uma marcha, né, que é chamada Marcha das Bandeiras, que ela sai do centro de Jerusalém, né, da parte ocidental da cidade, vai caminhando até a Cidade Velha, né, que fica já na parte oriental da cidade, e entra pelo Portão de Damasco. Os ouvintes que já nos ouvem aí alguns episódios, desde, inclusive, do episódio do ano passado, da guerra, né, sabem que o Portão de Damasco é o principal portão de Jerusalém, da Jerusalém Palestina, vamos dizer assim, né? O principal portão onde toda a população palestina entra e tem um rápido acesso à esplanada das mesquitas, né? O centro comercial de Jerusalém Oriental. Ele fica ali na porta do Portão de Damasco, né? Fica meio estranho, mas enfim, fica ali nas redondezas do Portão de Damasco, onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas sentam, onde sempre tem confusão durante o Ramadã, quando a polícia impede, né, que a população palestina fique por ali. E foi essa Marcha das Bandeiras que gerou aí a guerra do ano passado, né? Quando a Marcha das Bandeiras entrou ali, começou e foi em direção a Jerusalém, ao Portão de Damasco, o Hamas lançou foguetes em direção a Jerusalém, a marcha foi paralisada e começou o ataque israelense a Gaza e a confusão toda que eu comentei ainda há pouco também, dentro aqui de Israel. Enfim, a marcha está marcada para a próxima semana, para o próximo domingo. Ela vai manter o seu pedido, o seu trajeto, né, entrando pelo Portão de Damasco e pelo bairro muçulmano de Jerusalém Oriental. João, uma marcha extremamente desnecessária, ou pelo menos desnecessário passar, né, pelo bairro muçulmano, pelo Portão de Damasco, até porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas que participam dessa marcha, elas vão ali simplesmente para incitar e provocar a população palestina da região, né, cara? Olha, sabe que teve um ano que eu tive lá? Em 2004, quando eu vim para o Shnat, aqui, eles levaram o pessoal para Jerusalém, no dia de Jerusalém, no Yom Yerushalayim, e aí eu aproveitei para ir no Santo Sepulcro, que era um dia, enfim, que estava vazio e tal, e aí a gente passou ali por um pedaço do bairro muçulmano e a gente viu todo um monte de menina do Bnei Akiva, no movimento juvenil Bnei Akiva, cantando a Eretz Azot Shelanu, essa terra é nossa, e batendo nas portas do comércio árabe, que estava todo fechado ali no shuk, né, no mercado.
Enfim, essa marcha já acontece há vários anos, mas ela começou a virar maior há uns 10 anos e a ficar ainda mais violenta, né? De uns 10 anos para cá. E, enfim, gritos de morte aos árabes, gritos desse tipo de coisa, começou a rolar. Não, obviamente que não é todo mundo que participa da marcha, mas é um número cada vez maior de pessoas que tem essa posição extremista. Enfim, a marcha por si só, ela não tem razão para que ela passe pela parte árabe de Jerusalém se não provocar, né? Enfim, e ela vai acontecer. A Jihad Islâmica já prometeu disparar foguetes contra Jerusalém, igual o Hamas fez no ano passado, o que é um início de uma escalada que você não sabe como termina. Okay? Se eles vão disparar foguetes ou não, a gente não sabe. Eu vou estar em Jerusalém no domingo, espero que não, mas, enfim, é uma realidade, é uma possibilidade, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. Eu não entendo por que o ministro da Segurança Pública, Omer Bar-Lev, permite esse trajeto. Não consigo entender. Enfim, a gente está vivendo um momento de muita tensão. E o Ben-Gvir, olha ele de novo, prometeu que nesse dia ele vai subir para o Arabait, coisa que ele tem feito com alguma frequência. Mas no dia de Jerusalém ele está fazendo uma provocação especial. E, enfim, hoje uma reportagem do Canal 11 já mostrou como grupos palestinos já estão se preparando para a guerra que vai ser, né? Nesse dia, né? Não para a guerra especificamente, mas tipo, para a pancadaria que vai rolar na Cidade Velha, né? Nas Pradas das Mesquitas, enfim. Olha, eu tô bastante pessimista em relação ao que vai acontecer aí. Não tem nem mais muito o que falar. Espero que ver como as bandeiras estão presentes, né? As bandeiras estiveram presentes na questão da Universidade de Beersheba, as bandeiras estão presentes agora. Teve outro caso também do exército israelense que, em alguns assentamentos, eles receberam orientação para tirar bandeiras da Palestina, com argumentos de que se eles não tirarem, quem vai tirar vão ser os colonos, e isso vai gerar um problema. Né? E depois agora recomendaram que não tirem mais as bandeiras, enfim. Como enfim, essa questão simbólica das bandeiras, ela é tão importante, né? E como ela é símbolo da não aceitação dos nacionalismos, né? Especialmente do nacionalismo palestino. No caso, essas bandeiras de Israel, mas é a questão da marcha das bandeiras, não é exatamente a bandeira em si, é o fato de terem judeus fazendo uma marcha nacionalista em frente à parte árabe de Jerusalém, que é reivindicada pelos palestinos, né? Enfim, como eu disse, eu não estou otimista para os resultados disso. Quando o ouvinte estiver escutando esse podcast, muito provavelmente os eventos já vão ter acontecido ou vão estar acontecendo, exceto para aqueles que ouvem a gente no sábado à noite. Enfim, espero que passe mais tranquilo que no ano passado. Eu acho que é aquela certeza de que, desculpem pela palavra, ouvinte, que vai dar merda. Né? Todo mundo sabe, é real. E aí eu acho, assim, a minha explicação, né, para a sua pergunta, a minha resposta para a sua pergunta, por que o ministro da Segurança Interna, né, o Omer Bar-Lev, ele não impede essa marcha, né, com esse trajeto aí, é porque a gente tem visto nas últimas semanas, vamos dizer assim, vitórias, né, da população palestina aqui em Israel, o assassinato, né, da jornalista palestina, ele deixa Israel em uma situação muito complicada frente ao mundo, né? A questão do enterro dela também deixa a situação de Israel muito complicada frente ao mundo. E, assim, a direita sionista supremacista está aí querendo botar o dedo no olho e, enfim, fervendo, né? Então, assim, se o Omer Bar-Lev, eu acho que ele deve estar uma pressão absurda para que ele não mude o trajeto, né? Porque ele permita que esse trajeto seja mantido. E, assim, é a certeza de que vai dar merda, é a certeza de que vai dar besteira. Você falou, né, que teve lá na marcha em 2004, eu tive na marcha em 2015, se eu não me engano. E, assim, a população palestina, ela é simplesmente impedida de se aproximar da Cidade Velha. São criados vários blitz, né? São criados, marsomim que chama, né? São bloqueios da população palestina que não deixam eles chegarem na Cidade Velha, não deixam nem entrar em Jerusalém, né? O pessoal que mora fora dos arredores ali de Jerusalém, eles são impedidos de entrar. Os palestinos que vivem na Cidade Velha se trancam em casa, fecham suas lojas, porque senão é tudo depredado. Enfim, é uma marcha, e aí, assim, é uma marcha dos fascistas, passando por Jerusalém Oriental,
mostrando a supremacia judaica dentro de Jerusalém Oriental, e colocando o dedo do olho da população palestina, falando que esse lugar não é de vocês. Ou seja, é simplesmente com o objetivo de provocar, simplesmente com o objetivo de incitar o ódio, né? E aí não é de se espantar também que o Ben-Gvir tenha dito que vai subir no monte, né, no Harabait, ou na esplanada das mesquitas, justamente nesse dia. Possivelmente ele tem que receber uma autorização do Bennett, possivelmente o Bennett não vai fazer isso, até porque também é uma jogada política do Ben-Gvir, né? Ele vai depois jogar na cara, falar que o Bennett está se rendendo aos palestinos, que o Hamas é que dá as cartas, aquela discussão de sempre, né? Aqueles argumentos que ele sempre coloca, mas enfim, não é nada... não me surpreende que esse governo permita esse tipo de passeata. Bom, vamos então à próxima notícia do bloco, que é sobre o assassinato, né, da jornalista palestina Abu Akleh, já que o chefe do Estado-Maior, né, o general Kohavi, disse que houve que não há... primeiro que eles falaram que Israel não ia fazer nenhuma investigação mais profunda sobre o que aconteceu, até porque eles diziam que, por conta dos palestinos terem recusado a entregar qualquer evidência forense, como é que fala? Acho que é forense, eu não sei como é que fala isso. Não entregar, não ter permitido que Israel participasse da autópsia, né? E nem permitido que Israel tenha acesso à bala, né, que atingiu a cabeça da jornalista, eles não iam fazer nenhuma investigação também sobre o que aconteceu, mas disse que rapidamente eles conversaram com os soldados que estavam envolvidos e que nenhum soldado teria atirado, vamos dizer assim, com a intenção, né, teria mirado diretamente na cabeça da jornalista porque ela tivesse sido morta. Isso também em função de uma reportagem que foi feita pela CNN, e aí eles fizeram uma reportagem muito extensa, e ligando várias fontes, né, várias informações de onde a jornalista estava, de onde as forças israelenses estavam, de onde os militantes palestinos estavam, e de acordo com a matéria da CNN, ligando aí os fatos, eles falaram que sim, que foram as forças, que foram os soldados de Israel que mataram a jornalista, que esse tiro não teria sido um tiro acidental, teria sido um tiro proposital. João, é um caso aí, um imbróglio que ainda vai levar um tempo, né, para que seja resolvido, né? Tempo, se é que isso vai ser estabelecido mesmo. O que o Kohavi fez foi dizer que as investigações feitas até agora, elas não deram resultado total ainda, mas que elas mostraram que nenhum soldado disparou intencionalmente contra ela. Enfim, ele não apresentou quais foram essas investigações, por que ele está dizendo isso, né? Mas ele disse isso. Agora, isso não acalma a situação, né? Isso está longe de acalmar a situação, mas ainda depois de que foi o enterro dela, né? Enfim, só estamos dando a notícia aqui, os comentários não tem muito mais o que ser feito, quem escuta a gente já sabe o que a gente pensa sobre isso. Aliás, eu queria também agradecer aos nossos ouvintes, que o nosso episódio na semana do enterro da jornalista Shirin Abu Akleh foi o nosso episódio mais escutado até agora, do lado esquerdo do muro, desde que a gente lançou o podcast. Então, enfim, mais inclusive do que o episódio da guerra do ano passado. Então, agradeço aí a vocês pela audiência, pela divulgação. Enfim, espero que a gente tenha melhores notícias para dar no futuro. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Gurdi. Manda, mestre! Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que irá preparar em casa um rodízio de pizzas. O João quer fazer isso para a noite da festa de Shavuot. Ele vai preparar na casa dele a massa da pizza, também os molhos da pizza, os queijos e as coberturas. Quem quiser mais detalhes de como fazer em casa um rodízio de pizzas, pode escrever para contato@conexãoisrael.org ou procurar o João em redes sociais. Hapoel Beersheva, grande Hapoel Beersheva, campeão da Copa Israelense de Futebol Masculino. O Hapoel Beersheva, vice-campeão da Liga, enfrentou o campeão da Liga, bicampeão da Liga, na final da Copa Israelense, que é mata-mata. Participam times de várias divisões de Israel. Jogo único, vai subindo a cada fase. A final foi no estádio Ted Kolek, em Jerusalém.
sempre em campo neutro, ou no Ted Kolek, em Jerusalém, ou no Estádio Nacional de Ramat Gan. 2-2 no tempo normal e nos pênaltis 3-1 para o Hapoel Beersheva. Lembrando que de Beersheva para Jerusalém dá mais ou menos 1h30, 1h40, e de Haifa para Jerusalém dá quase 2 horas também. Então metade do estádio estava branco e vermelho com a torcida do Hapoel Beersheva, metade estava branco e verde com a torcida do Maccabi Haifa. Foi uma festa muito bonita, nos pênaltis 3-1 para o Hapoel Beersheva depois de 2-2 no tempo normal. Uma festa fantástica e o Hapoel Beersheva está de parabéns. Hapoel Beersheva, que desde 2015 ganhou várias vezes tanto a Liga Israelense como a Copa de Israel, um dos times mais vencedores, talvez o maior vencedor dos últimos anos em Israel, junto com o Maccabi Tel Aviv. E o Maccabi Haifa, atual bicampeão da Liga Israelense de Futebol. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelson, obrigadão pelo seu comentário. Feliz da vida aí, né, com a vitória do Hapoel Beersheva, né, na Taça de Israel, um evento aí no estádio TED, em Jerusalém. Bom, só queria então fazer um comentário sobre um nosso ouvinte, né, o ouvinte Paulo Almeida, que mandou aí uma mensagem fazendo um comentário sobre o que eu falei no último episódio, sobre Israel não ser uma república, e ele foi checar, Israel sim é uma república parlamentarista. Ele não fez o comentário comigo, ele fez o comentário com o João, porque ele falou, o Marquinhos é professor de jiu-jitsu, e ficou meio com medo, Paulo. Tem gente que vem brincar comigo quando eu falo que sou professor de jiu-jitsu, fala, então não vou nem brincar contigo. Aí o que eu falo é o seguinte, eu sou professor de jiu-jitsu, mas eu sou fofo, Eu não bato em ninguém, cara, não bato em ninguém. Brigadão aí pelo seu comentário, brigadão pela audiência também. E sempre que eu cometer um lapso desse, sinta-se à vontade para comentar comigo, cara. Pode deixar que eu não mordo, não, cara. Pode deixar que eu não mordo. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Ficamos por aqui. Tu não morde, mas mata leão, pô. Qual é? É verdade, mano. Morder é só pra quem faz Krav Maga. É verdade. Não morde, mas mata leão. Beleza, cara. Então, ficamos por aqui e gravamos nosso episódio na semana que vem e esperamos aí que esse próximo domingo e a próxima semana passem com uma certa tranquilidade, né, cara? Vamos que vamos, cara. A gente se fala e grava o nosso próximo episódio, então, no final da próxima semana. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau.